O primeiro engano é esquecer que Daniel não está nos dando uma cronologia perfeita no livro dele. Todas as referências cronológicas que ele faz são verdadeiras, mas a ordem não é uma sequência cronológica. Então, da última vez que visitamos Daniel, já era o reinado de Dario. Já tinha passado o reino de Belsazar. Sabíamos que Belsazar perdeu o reino. Vocês lembram? Mene, mene, a mão na parede. O reino vai ser tirado e foi tirado, e Dario tomou o poder. A história de Daniel na Cova dos Leões se passa debaixo do reino de Dario. Uma mudança está para acontecer no livro do profeta Daniel. Até agora, Daniel tem contado profeticamente as coisas, mas num estilo de crônica. Na crônica você descreve o que está acontecendo com você, no contexto de descrever o que está acontecendo com terceiros. Então Daniel, desde o começo, situa historicamente, no tal mês do reinado de fulano, acontece isso e isso, só que ele conta a história de como Deus está agindo. Inicialmente, como Deus os leva para o cativeiro. Lembra, o cativeiro babilônico não é um no qual toda a população de Israel foi levada. Inicialmente foram levados os nobres, vários povos especiais, e o resto do povo comum ficou na terra, inicialmente. Depois houve outras ondas. Mas Daniel começa descrevendo isso, e ele descreve as dinâmicas do coração dele, do que aconteceu em relação ao rei, a Nabucodonosor. Aí tem uma ênfase muito grande em como Deus honrou Nabucodonosor, dando a ele uma visão do que viria pela frente. Como Nabucodonosor se encheu de orgulho, e nesse orgulho Deus o quebrantou, fez ele pastar como animal, e eventualmente termina o que Daniel narra a respeito de Nabucodonosor, com Nabucodonosor reconhecendo o temor a Deus num outro nível ainda, mas não transformado. Tanto é que o filho dele, Belsazar, vem, não conhece a Deus, se ira com Deus, e a história que Daniel conta é de como Deus agiu ali para dizer: você foi pesado na balança, teu reino foi pesado na balança, não passou o teste, finito est, acabou. Vou tirar da tua mão ainda nessa noite. Aí tira. Aí começa a história de Dario, o último sermão que eu preguei em Daniel. E na história de Dario, Daniel conta que já de começo, Dario percebeu que havia algo especial a respeito dele e de algumas outras pessoas e os colocou em posições de destaque. Na ciumeira resolveram armar uma armadilha para ele. Dario foi pego pelo fato de que ele tinha feito um decreto e acabou a contragosto tendo que jogar Daniel na cova dos leões, e Deus ali proveu um livramento, então Dario reconhece. Agora Daniel vai voltar atrás, porque a mudança que acontece de narrativa é que ele para um pouco de falar em termos de crônicas e começa a fazer uma narrativa na primeira pessoa, contando das experiências dele. E eu quero que isso fique bem claro. A estátua de Daniel reflete o que Deus revelou para Nabucodonosor e usou Daniel para esclarecer. O que vai acontecer agora é Daniel volta para os tempos de Belsazar, o filho de Nabucodonosor. Então ele volta no tempo, é igual aquele... A gente está acostumado com isso, é o filme, a novela que faz aquele negócio assim, como que a imagem fica... Dá uma borbulhada e volta no tempo. Você percebe pela mudança de cor, de iluminação, que eles estão tentando dizer que voltou no tempo. Aqui, Daniel volta para o período do reinado de Nabucodonosor, na narrativa de Belsazar, e ele vai contar, no comecinho do reino de Belsazar, como Deus manifestou a ele os mesmos eventos, a mesma profecia que Deus tinha dado a Nabucodonosor. E como eu contei para as crianças, é curioso, porque quando Nabucodonosor tem a visão dele, ela é gloriosa. Nós sempre nos retratamos, a tendência nossa é olhar para a gente de uma forma gloriosa, como uma estátua portentosa, Quando a gente olha para aquilo que é humano, a gente acha que é maravilhoso. Então, da perspectiva do homem, a visão dos reinos era uma visão de estátua. Tem até uma certa nobreza nisso, né?
O ideal é que fosse uma estátua que tivesse os pés de ouro, as pernas de prata, o torso de bronze, de ferro e talvez a cabeça de barro. Que a cabeça se reconstrói, mas era invertida a estátua, né? A fraqueza estava exatamente na base. Quando Deus vai revelar para Daniel, é bicho, é monstro. As construções humanas e as tentativas humanas de governar no lugar de Deus, de construir impérios, a tendência humana de, em vez de querer manifestar o reino de Deus e governar debaixo do reinado de Cristo, querer construir os nossos próprios impérios, quando visto da perspectiva de Deus, é uma besta fera, é uma coisa feia, uma coisa violenta. E digo mais, o quão mais mal coroado é aquele que tenta impor a sua vontade, mais violento ele será no modo de fazê-lo. Essa é a mágica invertida da tirania. O quão menos autêntico, menos legítimo e menos poderosa for uma tirania, mais virulenta ela será. De necessidade. Você quer entender como que isso funciona? Funciona assim. Corre uma piada que o cara estava no trânsito e deu uma cortada em alguém, deu uma cortada nele. Ele ficou bravo, correu atrás do outro carro que deu a cortada, deu uma fechada, fez o outro cara descer. Aí ele desceu do carro, bravo assim, foi indo na direção da porta do outro carro. E do outro carro levantou um homem que tinha uns 2,5 metros de altura. E o cara que estava todo nervoso e tudo olhou para o tamanho daquele homem, foi ficando com medo. E aí aquele homenzarrão de 2 metros, essa é a piada, aquele homenzarrão de 2,5 metros de altura virou e falou: "Oi, moço, desculpa." Ele ouvindo aquela vozinha, aquele jeito, falou: "Vai pagar tudo no meu carro." Essa é a piada. Mas a razão da piada ele ficou com medo, o cara era grandão, quando o cara falou, a voz era fina, ele ficou com medo. Ele perdeu o medo. Mas isso é lorota, só funciona para piada. Porque todos vocês já viram vídeos ou ouviram histórias de gente que foi ficar muito bravo com alguém e descobriu que a pessoa com quem ele estava querendo encrencar era muito maior que ele e ficou com medo, se acanhou e voltou para trás. E não adianta se a voz é fina ou a voz é grossa. Um homem de 2,5 metros tem 2,5 metros, acabou. Mas o que está acontecendo aqui que Daniel vai contar é que Deus manifestou para ele o que a tentativa humana de construir os impérios, e como eu falei, cada império, quanto menos legítimo for o império, mais ele vai ser vociferante e virulento. Porque o império muito forte não precisa falar muito grosso. Sua presença e seu tamanho falam por si. Isso tem, sim, aplicações para os tempos em que vivemos. São tempos onde o autoritarismo vai crescer cada vez mais e é tão ilegítimo que vai precisar ser cada vez mais violento. E é parte do chamado da igreja de resistir. Só não se engane e pense que é luta de direita e esquerda, que é luta social, que é luta política. Não tem nada a ver com isso. Pode se manifestar nisso e tudo, mas no final das contas é contra a igreja. É contra o verdadeiro reino. O único componente político que tem nisso daí é no sentido mais absoluto. É um reino lutando contra uma anarquia humana. E esse reinado tem Jesus Cristo como rei soberano e ele está impondo o reino dele. Mas agora eu quero ler com vocês o texto e ver o que está acontecendo aqui com Daniel. Feita essa introdução, entendam que é a mesma história da estátua, e isso não é uma interpretação minha, tá escrito, o próprio texto interpreta. Daniel pede a interpretação para um dos seres viventes que ele vê e recebe a interpretação exatamente. É a mesma história, mas contada agora da perspectiva de Deus. Muito mais feio, muito mais animalesco, atávico. No primeiro ano, é o versículo 1 do capítulo 7. No primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, lembra que eu falei? Voltou
para o primeiro ano de Belsazar. Acabou de morrer Nabucodonosor e o filho dele ascendeu ao trono. Teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. É Daniel que está escrevendo e ele fala: no primeiro ano de Belsazar eu tive um sonho e quando eu acordei eu rapidamente registrei o sonho porque eu entendi que aquele sonho era a revelação. E a gente sabe que está confirmado que é a revelação porque o Espírito de Deus escolheu que isso fosse registrado nas Escrituras inspiradas pelo Espírito Santo. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os 4 ventos do céu agitaram o mar grande. Qual é o mar grande ali que eles estão em volta? O Mediterrâneo. Ali o berço da cultura europeia ocidental. Você tem ali no Mediterrâneo o quê? Você tem o Oriente Médio, você tem o que vem a ser a Europa, você tem o norte da África. É o berço ali da cultura, da civilização ocidental. E, na verdade, da civilização, de certa forma, que você vai um pouquinho mais a oeste e você está lá no centro de Pangeia. Você chega lá em Canaã, você chega lá naquela terra e você está no centro do que uma vez foi o próprio Jardim do Éden. Tá? E ele diz que os 4 ventos agitaram o grande mar. O vento, sempre em profecia, ele sempre tem um significado de força espiritual. E na maioria das vezes, quando fala dos 4 ventos, está falando do próprio Espírito do Senhor. Está falando do sopro. Tá? João vai falar, o Espírito é como o vento, que vem daqui para lá, você vê o seu efeito, mas não sabe de onde soprou. Então, aqui ele está falando que o Espírito do Senhor agitou o grande mar, e desse grande mar, ele diz, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Agitou, e dessa agitação vão surgir 4 animais distintos que surgem do grande mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Ironicamente, vocês vão ver daqui a pouquinho na explicação que isso é Nabucodonosor, que isso é a cabeça de ouro da estátua. E aqui eu queria que vocês já prestassem atenção na inversão que eu prometi que ia acontecer. Por quê? Me lembrem aqui o que aconteceu, lembrem para mim o que aconteceu na estátua, na história de Nabucodonosor, depois da história da estátua, quando ele se encheu de orgulho. Nabucodonosor, que era homem sábio e o mais poderoso do mundo, ficou com mente de animal e passou a comer comida de animal e pastou que nem animal. O homem virou bicho. Aqui fala que esse bicho, que tinha a força de um leão e as asas e dignidade de uma águia, num dado momento foi atingido e virou homem. Arrancou as asas, arrancou a dignidade e fez dele mero homem, mero mortal. É ou não é uma inversão? E será que não tem aí uma pinicada em todo o nosso orgulho humano de dizer, da perspectiva do homem, eu era um homem de dignidade, virei um mero bicho. Da perspectiva, você era bicho, ainda pior, virou gente. Aí ele continua. Então, essa águia misturada com leão, cheia de dignidade, teve a asa cortada, as asas arrancadas, foi colocado em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne.
esse é o próximo império dos medos e dos persas, que se inicia com Dario, e a característica dele é menos a dignidade e mais a força bruta e a capacidade de devorar. Tá? Aí ele continua e diz assim, na visão que Deus deu para Daniel. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual está no versículo 5. Se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam, levanta-te, come muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Esse terceiro animal, que você vai ver na explicação aqui, e coadunado com a estátua que Nabucodonosor viu, diz respeito ao Império Grego, que depois é dividido em 4 generais, quando Alexandre já não mantém tudo junto, fica dividido entre 4 dos seus generais. Tudo isso, e entendam bem, quem não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, precisa necessariamente dar um jeito de datar os escritos depois que tudo aconteceu, para poder dizer que eles não são preditivos, que eles estão contando o que já aconteceu. Esbarra em certos problemas que tornam esse projeto fútil. Você tem que fazer uma série de adaptações aí, especialmente porque o próprio texto dá explicação. Seria mais fácil dizer, não acredito em nada disso, ou reconhecer que o texto diz o que o texto diz. E a questão da datação de Daniel, ela não é complexa e complicada como algumas pessoas, que são aqueles da teologia liberal, gostariam de fazer. E a única razão pela qual eles tentam jogar Daniel e datar Daniel bem mais tarde é para dizer que não estava prevendo nenhum dos reinos. Para tirar o caráter profético, você pega e diz, não, foi escrito depois que tudo isso já tinha acontecido. Não estava prevendo nada. O que não é o caso. Mas aí ele começa a falar do quarto animal. Ele diz assim, estando eu a observar, então se você tentar dizer que isso daqui é mais tardio e tudo, você resolve facilmente, a posição liberal você resolve facilmente. É o seguinte, você fala que Nabucodonosor era o reino babilônico, era o primeiro. Que o segundo era o dos medos, porque Dario era medo, que o terceiro era o dos persas e o quarto era o grego. E que, como Daniel escreveu isso no período do Império Romano, ele olhava para trás e ele estava descrevendo o que já tinha acontecido. Não tinha nada de previsão. Porque se você não fizer essa jogada para tentar mudar a questão, e for contar os impérios como o Império Babilônico, Medo-Persa porque ele tinha uma unificação, ele era uma coisa só. Grego, e aí o romano chega até a gente. Porque a civilização ocidental foi construída em cima do Império Romano, como os pés que continuaram existindo misturados de barro com ferro. O barro sempre diz respeito àquilo que é original, que é criado não por mãos humanas, a pedra que é cortada. Então, que império que tem a característica de ser uma mistura do velho Império Romano com a cristandade? A civilização ocidental, se é que dá para chamar de um império. Ela foi, como dizem alguns escritores, ela foi criada no combustível da mensagem do Evangelho, queimando no oxigênio do mundo greco-romano, o mundo romano tardio. E Constantino que o diga. Bom, vamos lá. Estando eu a observar os chifres, assim, depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, versículo 7, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar, aí ele percebe uma coisa curiosa a respeito dos chifres desse império. Chifres sempre em literatura apocalíptica, no contexto da Bíblia, é poder, é autoridade. Então a ideia de uma besta
ou seja, um império que tem 10 chifres, está provavelmente falando de 10 reis, vamos dizer assim, ou algo semelhante, 10 grandes poderes, tá? Subdivisões de poder, 10 potestades. Ele começa a observar, quanto a esse quarto animal, ele entra em coisas mais específicas, que na estátua de Nabucodonosor não foi dito muito. Quando descreve as coxas de ferro e os pés de barro e ferro misturado, já começa a descrever a rocha que cresce, que vem e que derruba a estátua toda. Aqui não, aqui Daniel percebe alguma coisa diferente. Ele vai gastar uma ênfase maior. Ele pôs o gancho dos outros, mas uma ênfase maior. E olha o que ele fala. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. 10 chifres, 10 poderes, 10 potestades. Esse império que surge do grande mar se estabelece aonde? Onde que o Império Romano estabelece sua base mais forte? Na Europa. E ele vai e cobre um território que vai do sul da Europa para o norte da África, até o norte da Europa, onde eles começam a ter as incrustações nas terras dos bárbaros, e até as Ilhas Britânicas, que grande parte ficou dominada por aquele império. Aquele império passa por uma transição, mas ele não morre completamente. Aliás, nenhum desses impérios morreu completamente. O Iraque continua existindo, de certa forma, a civilização babilônica se espalhou, mas perdeu sua força, mas continua existindo. A Pérsia está lá. Como é que chama a Pérsia? A Pérsia da antiguidade, como é que ela chama hoje? É o Irã. A Grécia. Só que no caso do Império Romano, ele foi diferente dos outros. Ele passou por fases, passou por momentos, ele teve uma divisão interna, ele teve um período no qual parte dele, no encontro com os bárbaros e tudo, foi profundamente afetado, mas nunca foi, vamos dizer assim, a sede do governo foi destruída. Roma foi saqueada. Mas a cultura e a civilização, Roma era tão forte que ela absorveu tudo que vinha de fora para destruí-la. A civilização europeia é a civilização ocidental, herança do Império Romano, misturado com a cristandade, com o cristianismo, que tomou o Império Romano. Com Constantino, você passa a não fazer uma divisão quando se trata de pensar em uma civilização entre a influência cristã e o próprio Império Romano. E eu sei que para muita gente eles dizem, então o Império Romano está santificado, ele é uma boa coisa. Eu creio que o Império de Cristo, a verdadeira cristandade, não vai ter a mistura de ferro de impérios humanos, de uma besta humana no meio. Ela é pura. Ela é o reino do leão e do cordeiro. É diferente. Mas para reconhecer aquilo que Daniel está querendo descrever historicamente, é interessante notar aqui. Ele diz que ali, nesse último império forte, surgem 10 grandes poderes e, eventualmente, de um dos chifres surge um novo chifre pequeno. Para muita gente, e obviamente, num momento de pregação e de sermão, não é o momento para pegar e fazer essa discussão e nem tentar trazer argumentos de um lado ou de outro. Aqui eu quero dizer o que Deus quer de vocês. Mas vale mencionar que para muita gente, você tem aí, quando fala desses 10 chifres que eventualmente surgem como herança, os poderes europeus, e que o pequenino chifre que surge de um dos chifres, dentro de um dos chifres surge de herança um pequenino chifre, é quem? É a América. É o novo mundo. Alguns até dizem os Estados Unidos. Eu creio que aí não está falando de países, tá? Está falando de culturas e civilizações. Mas é o que a gente chama de novo mundo inteiro. Algumas pessoas creem que é isso. Mas o ponto aqui
E eu não acho, a minha tendência é pensar que ele não está falando especificamente disso, de nações. Eu não creio que o pequenino chifre é nem uma nação, nem um continente, nem um novo mundo, por causa daquilo que Daniel fica escandalizado a respeito do pequenino chifre que surge dos 10 chifres. Eu acho que está falando de 10 poderes, eu acho que ele está falando de profecia. Ele está falando que das cinzas do Império Romano tardio, do bicho feio, horrível, devorador que surge, vai haver um momento no qual 10 autoridades e 10 poderes vão surgir, que no Apocalipse a gente leu a respeito, a gente discutiu a respeito. Só que no meio desses 10 poderes ou potestades, dos 10 príncipes que vão dividir o reino global na tentativa final de construção de um império puramente humano, um dos chifres, eventualmente, começa pequeno e toma poder. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Olhos como de homem, inteligência, capacidade de entender as coisas, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião dos dias se assentou. Eu continuei olhando esse momento final que essa besta horrível chega no ápice, não só a dominação, a devoração, a subjugação dos povos e das nações, mas surgem os 10 chifres, e desses 10 chifres surge um chifre final que é insolente contra Deus. Daqui a pouco ele vai falar mais sobre essa insolência. E aí Daniel olha e fala, graças a Deus, que a próxima coisa que ele vê é que são postos, são estabelecidos, desce dos céus, são postos tronos. E o ancião dos dias, que eu creio que aqui ele está se referindo a Deus o Pai, porque daqui a pouco Deus o Pai e Deus o Filho vão dialogar. Então, não pode estar falando da Trindade, ele está falando de Deus o Pai. E o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. Seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava dele, saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Daniel vê os bichos, vê as bestas, as tentativas humanas de reprodução de um império, mas ele tem a alegria de ver na visão dele que o império final se estabelece, no qual os livros são abertos. As coisas são julgadas. Lembra do Mene Mene, da mão na parede? Foste julgado, pois todos os reinos desse mundo serão julgados. Aí ele diz assim, então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, que chifre, o pequenino chifre que virou grandão, comeu outros 3 e agora domina sobre os outros 7 que ficaram. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Esse último império destruído para ser queimado. Lembra no Apocalipse, quando eu estava pregando lá? Caiu a grande Babilônia, destruição total, esse último reino da insolência que se levanta contra o Altíssimo. O pequeno chifre, que a gente chamaria de o anticristo, que surge com suas palavras insolentes, que no Apocalipse vai aparecer descrito de forma específica. Aquele que desafia e blasfema. Aquele que, vocês vão ver daqui a pouquinho, isso é revelado para Daniel, que persegue os santos.
ele é destruído junto com o seu império, junto com aquele império que o trouxe até aquele momento, que veio antes dele e que não era nem o dele, porque ele eventualmente toma e se põe como Deus. Ele não basta mais ser o grande imperador de toda a terra, o governo mundial. Ele precisa ser Deus em sua insolência. E Daniel diz, eu vi que aquele bicho foi totalmente destruído. Por que isso é relevante? Por causa do contraste que ele faz com os outros bichos. Ele diz assim, quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno. Falei que o Filho ia aparecer aqui. Daniel está falando da vinda de Jesus, que vem para pôr fim a todos os reinos desse mundo. É por isso que a gente canta, breve os reinos desse mundo seguirão a sua lei. Já refugia, lembra da música? Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão a sua lei. Porque isso que Daniel vê é que o ancião dos dias entrega todo o domínio e todo o poder àquele que é o Filho do Homem. Domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Se eu fosse Daniel nessa situação, nesse momento eu, dependendo do jeito que eu estivesse me sentindo, ou eu aplaudia de pé, ou eu dava glórias de pé, um dos dois. Mas de qualquer jeito a reação seria extremamente otimista, extremamente positiva. O reino do Senhor! Igual uma criança que só está pensando como vai ser maravilhoso quando chegar no topo da montanha. Mas Daniel acho que era mais sábio que eu, porque olha o que o Daniel expressa aqui. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Mais tarde em Daniel a gente vai descobrir que ele não pediu para um amigo dele quando acordou. Durante a visão, ele foi para um ser que estava perto. A gente vai descobrir que era um anjo e talvez até vocês concordem comigo que tem toda a possibilidade de ser um anjo específico que vai interagir com ele mais para frente. Mas ele vira e pergunta, cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão um reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca, e que falava com insolência e parecia mais robusto do que seus companheiros. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Por isso que Daniel estava aflito. Porque ainda que garantido que no final o reino seria dado ao Filho do Homem, pelo ancião dos dias, e os animais destruídos, Daniel incluiu na visão dele o fato de que quando esse chifre fazia guerra contra os santos, ele prevalecia sobre eles. Ele perseguia e ele passava ferro, passava a espada. Dá para entender por que ele estava circunspecto a respeito disso. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que... Agora, se você tiver com a sua Bíblia aberta, eu quero que você olhe para ela agora. Essa palavrinha para mim é mágica. Em que os santos possuíram o reino. O reino é dado para o nosso irmão mais velho e nós reinamos com ele.
Os santos perseguidos, os santos que vão ser mortos e sacrificados, os que sobreviverem com grande dor, receberão do Senhor Deus, soberano ancião dos tempos, um reino. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse a resposta que vai ser, a explicação que vai ser para Daniel. Até aqui ele está descrevendo por que ele estava tão angustiado. Agora vem a resposta. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, pisará os pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E aí é espantoso, porque aí entra num grau de especificidade que é curioso. Tá? Ele diz assim, em primeiro lugar, esse rei da insolência, esse que vai perseguir os santos, vai receber, Deus vai entregar os santos na mão dele por um tempo, e diz que ele vai mudar 2 coisas. O que ele vai mudar? Os tempos e a lei. O que é mudar os tempos? Reescrever a história, reescrever o que está ao seu redor, redefinir o mundo, inverter as coisas. Perverter o tempo significa, é um processo no qual você muda a história para justificar as alterações de visão e estruturas que você faz hoje, para justificar a visão futura que você tem. Ninguém muda os tempos só mudando as coisas. Para você mudar os tempos, você tem que reescrever a história. Você tem que mudar o que foi para alterar o que é, na esperança de produzir o que vai ser de uma nova forma. O que é que ele vai perverter? Os tempos e a lei. Uma sociedade é construída em cima do quê? Da sua história e da sua concepção legal, jurídica, estrutural, organizacional. Você muda os tempos e a lei. Altera para se adaptar a você. Estou lendo um livro junto com a Adriana, a gente está ouvindo o livro. Nesse livro ele fala que para você fazer o tipo de mudança estrutural de cultura, onde o mundo abandone a cultura judaico-cristã, você precisa fazer uma sequência de processos. O primeiro deles é um no qual você precisa expor às pessoas aquilo que antes era inaceitável. Depois você precisa fazer com que elas se acostumem com aquilo. Depois você precisa normalizar aquilo. Depois que você normalizou, você produz aceitação. E depois da aceitação, você demanda a celebração. Você muda os tempos assim. Você reescreve a história e você mexe, e a eis aqui, você mexe primariamente com crianças. Porque se você mudar as crianças, você muda a próxima geração. O espírito maligno desses tempos talvez não consiga mudar a sua cabeça, mas se enfiar os seus ganchos nos seus filhos vão ter uma cabeça com uma estrutura de plausibilidade diferente da sua e vão aceitar os novos tempos. Esse é o terror que Daniel está sentindo, porque ele está vendo que vai ser horrível. E o anjo está dizendo para ele, claro, o ser, vamos chamar do ser, eu acho que é um anjo, mas o ser aqui está dizendo claramente para ele o que vai acontecer. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo,
2 tempos e metade de um tempo. Perguntar para mim, o que significa isso? Eu tenho uma visão nisso literal. Eu não creio que dá para espiritualizar isso, porque essa expressão vai ser usada de novo e de novo de outras formas para predições cuja realização nós já temos. Então essa linguagem de semanas, ela é usada para prever quando que Jesus viria. De quando Daniel foi escrito para Jesus entrando em Jerusalém, está escrito no livro de Daniel, e a linguagem que é usada para dizer que isso vai acontecer é a linguagem de semanas, da mesma forma como o Daniel aqui fala de 1 tempo, 2 tempos e meio tempo. Então, se você respeitar, em vez de tentar só espiritualizar, dizer ali foi literal, aqui não é, a não ser que negue também, que você diga, não, Daniel foi escrito no ano 100, então finge que está fazendo profecia da vinda do Messias, mas não está. Mas se você crê na palavra de Deus como inspirada, então não tem outra forma de interpretar esse tempo, 2 tempos e meio tempo, do que 3 anos e meio. O período de tempo inicial de perseguição da igreja durante a tribulação que o Apocalipse vai falar. Um período inicial no qual vai haver a manifestação do chifre insolente e a perseguição dos santos. Por que esse período? Porque quando você olha lá no Apocalipse, durante esse período de perseguição, Deus abrevia o tempo e não deixa que a igreja sofra tudo isso. Ele impede que prossiga. Mas aqui em Daniel, ele diz... Então ele termina dizendo, por 1 tempo, 2 tempos e metade do tempo. Mas, depois, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. Que tribunal? E foram estabelecidos do céu alguns tronos, e nele se assentou o ancião dos dias, e foi instaurado o tribunal. É o momento no qual o tribunal dos céus confere ao Rei Jesus toda a glória e destrói, faz a sentença, decreta a sentença de destruição de todo anticristo e de todo blasfemo e de todo aquele que se levanta contra o império do Altíssimo. Então, versículo 26, bem claro, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Se eu estiver certo, e aí é um ser angelical, é um ser, não é um ser humano, é alguém que está esclarecendo para Daniel a dúvida dele, ele não está falando nem com Jesus, nem com o Pai, porque ele está vendo eles ali, mas ele foi para um ser que estava ali perto e perguntou. E se eu estou certo, pensa no fato de que talvez um anjo ou algum outro ser que... Só anjos que servem diante da presença do Senhor e que são ministradores para os santos também. Ele está dizendo para Daniel, e ele fala, o reino vai ser entregue para aquele que é o Filho do Homem, para Jesus Cristo. Mas 2 vezes ele repete, os santos reinarão, e o reino será dado nas mãos dos santos. Então a minha insistência com vocês de que nós reinaremos com Cristo aqui na Terra, e nesse cosmos que ele criou, nesse universo que ele criou, é por isso. Porque a ideia clara aqui é o seguinte, feito o tribunal, destruídos esses poderes, e lembra, lá no Apocalipse fala que de Israel nós vamos dar folhas da árvore da vida para alimentar as nações. Então, a ideia de que nações vão continuar existindo e outros povos e outras coisas. Mas ele diz, o reino, o domínio e a majestade do reino debaixo de todos os céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será eterno e todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Interessante Daniel falar assim, né? E aí ele fala de novo alguma coisa quanto a ele. Nota a repetição aqui.
Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu. Mas guardei essas coisas no coração. Por que o rosto de Daniel empalideceu? Por que essas coisas o perturbaram? Com certeza, mais santo, mais sábio que eu, já num outro passo de santificação, ele viu algo que não me é a primeira coisa que salta à vista. Porque, honestamente, eu imagino, e para eu não ficar sozinho nessa, Alan, eu vou botar você junto comigo. Imagino que se nós dois estivéssemos ali, ouvíssemos um anjo, e o reino será entregue aos santos do Senhor, a gente ia celebrar. Uau, meu, que maravilha! Então, no final, a gente vence, a gente governa com Cristo, a gente reina com Cristo, isso é ótimo. Mas a reação de Daniel, óbvio, envolve essa satisfação de saber que o reino é entregue, que o julgamento é executado. Mas por que ele repete 2 vezes que ele ficou que ele empalideceu, que ele ficou perturbado, que o semblante dele ficou incomodado? Deixa eu dizer, eu não creio. Eu creio que a palavra de Deus existe para nos dar conforto e esperança. E o conforto e esperança é também a tranquilidade quanto ao futuro, sabendo que está nas mãos de Deus. Então deve haver da nossa parte, tá, Alan? A gente não está tão errado assim de celebrar o fato de que no final a gente vence com Cristo. Ele vence e nós junto com ele. É bom. Isso faz parte da nossa esperança. Faz parte da força que a gente precisa para chegar no topo dessa montanha. Senão a gente desanima, senão a gente perde a perspectiva. Mas a circunspecção de Daniel, o sentimento de Daniel, de aperto no coração, é por entender o caminho, os dias. Não é diferente de Jeremias, que sabia que ao cabo dos tempos determinados por Deus, Israel seria reunida de volta. Mas ele lamentava o que Israel tinha passado e teria de passar para chegar nesse ponto. E eu creio que Daniel aqui está muito honestamente dizendo: eu fico satisfeito, alegre com o que vai ser no fim, mas eu quero ter uma visão realista de que não vai ser brincadeira. Agora é o pastor de vocês falando. Creio que debaixo da exposição do texto da palavra do Senhor. Mas essa aplicação e implementação que eu vou falar agora é a minha compreensão à luz da graça alcançada em cima do texto. Mas eu creio que é necessária essa circunspecção também para que a gente saia do marasmo e entenda a não ficar distraído e ser cozinhado na panela como o sapo que foi colocado inicialmente na água fria. Eu creio que é necessário que haja o incômodo, ainda que haja o descanso quanto ao final, que haja da nossa parte o incômodo quanto aos tempos, para que nós não estejamos passivamente só esperando o fim. Entendamos que não cabe a gente com dignidade como nós, como povo de Deus, não fazer parte do processo desde agora. Não viver já em antecipação daquele reino e não estar de olhos e ouvidos bem abertos para entender e resistir os passos de modificação dos tempos e da lei e de perseguição dos santos. A Bíblia diz: prepare-se para ser perseguido. Mas a Bíblia diz que parte desse preparo é estar pronto, eu e você, para um ajudar o outro a se proteger se perseguidos. Quando nada mais pudermos fazer, nós nos entregamos com dignidade no meio da perseguição. Mas a igreja sempre condenou o martírio voluntário. A igreja sempre disse que o sábio se prepara. E Jesus Cristo, em Lucas 22, mandou os discípulos dele se prepararem, inclusive com instrumentos de defesa,
para os tempos que viriam pela frente. Então eu creio que esse desconforto é necessário para que a gente não sente e fale, então eu vou ficar esperando a morte chegar ou a hora da vitória quando Cristo voltar. Mas entender que Ele nos convidou, nos deu o privilégio de participar desse reino já. E isso inclui os sofrimentos do reino agora. Isso inclui a preocupação uns com os outros. Isso inclui a preocupação com os nossos filhos. Isso inclui proteger os nossos filhos daqueles que estão tentando mudar a lei e os tempos. Daqueles que estão voltando ao culto antigo do paganismo. Lá do passado, que tinha por trás de si demônios. Nós estamos numa sociedade que está voltando àquele culto pagão. Quando é que o paganismo foi extirpado do mundo? Por que o paganismo foi meio que tirado e extirpado do mundo ocidental judaico-cristão e forçado a viver só nos limites, nas fronteiras e nos lugares ermos? Com a chegada do Evangelho, certo? A chegada da pregação do Evangelho, aos poucos deslocou a idolatria pagã. O movimento é de retorno. As transformações dos tempos são a tentativa de vingança contra aqueles que tiraram o poder dos reinos humanos e da escuridão por um tempo. A promessa é a mesma. No sonho de Nabucodonosor, a rocha cortada não por mãos humanas que cresce e derruba a estátua toda. Na visão de Daniel, os tronos. Ele é um salvo, um eleito, ele já viu a coisa direto como vai ser. Os tronos que descem dos céus e o ancião de dias que entrega ao Filho todo o poder, entrega aos santos o poder e destroça os reinos humanos. Nós vivemos nesse interregno. Nós estamos situados aí com essa quarta-feira. E eu creio que nós devemos ser motivados pela esperança e segurança de que prosseguimos a passos largos para o momento no qual o nosso rei estabelece de tal forma o seu reino que somos convidados a reinar com ele. Mas eu acho que para a gente ficar bem na ponta dos pés e bem preparado hoje, bem astuto, e cumprir com a responsabilidade de cuidar uns dos outros, cuidar do povo de Deus, é preciso que a gente fique com o coração perturbado como o de Daniel, com as coisas que vão acontecer. E grande parte delas que já estão acontecendo. Abraça isso. Sabe aquela história de, o pessoal traduz a expressão americana, que vem do livro Alice no País das Maravilhas, a ideia do Carroll, que é o autor, de mergulhar na toca do coelho. Vocês já ouviram essa ideia? Que é a ideia de uma pessoa entrar por uma ideia, por exemplo, começar a fazer umas buscas na internet com uma ideia fixa e começar a mergulhar e não tem mais fim. Pega uma teoria da conspiração, entra nela, vai, mergulha, procura, mexe com isso, não para mais, entra num redemoinho e vai. Não é isso. É diferente. É mergulhar no que a palavra de Deus diz. E está disposto a ter os olhos bem abertos, os ouvidos estampados, saber olhar para os tempos e entender. E não ter medo de dizer, nós vivemos em tempos nos quais os tempos e as leis, a história e as estruturas jurídicas estão sendo refeitas, invertidas. E nós resistimos a isso. Que Deus nos dê o ânimo necessário para fazê-lo, mas também a sabedoria e a disposição. Eu termino lembrando vocês de uma coisa, porque eu sei bem o tipo de sentimento que é perigoso isso trazer para a gente. De ansiedade, de preocupação, de se sentir assim. Então eu vou dizer para vocês com as palavras que nos foram dadas pelo apóstolo Paulo, que são do próprio Espírito Santo. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem e de força. E Ele está nos preparando para governar esse universo. Então,
trava o peito, enche o peito de ar, como dizem os britânicos, lábios superiores endurecidos, ou seja, não faz boquinha. Davi dando as instruções finais para seu filho Salomão, se preparando para morrer, disse uma coisa: as minhas irmãs em Cristo que estão presentes aqui, saibam que o que ele disse não era só para homens do sexo masculino. Tem a sua extensão. Ele estava falando sobre hombridade em outro sentido, não só de masculinidade, mas ele virou para Salomão e disse: "Sê homem, meu filho." Deus espera de nós essa humanidade, e que na hombridade dos homens, na nossa masculinidade, e na humanidade ou hombridade nesse sentido genérico das mulheres, em sua feminilidade, todos nós tenhamos a coragem de saber que foi para tempos como esse que Deus nos chamou. Que se aprove a Deus que nós vivêssemos nesses tempos e não em outros tempos aparentemente mais fáceis. Isso é um privilégio. Nós devemos nos sentir honrados e encorajados e com coragem seguir em frente e estar preparados. Só não pode dormir no ponto, nem se distrair e ser pego de surpresa. Que Deus nos abençoe.